Iremos apresentar a goniometria dos membros superiores da articulação do ombro, do cotovelo e do punho e dos membros inferiores da articulação do quadril, joelho e tornozelo. O meu grupo é formado por mim, Letícia Correia, Wesley, Ana Clara, Érica, Suelen, Aldineia, Areli, Remisa e Isaura. A ativa é quando eu tenho o paciente realizando o movimento. E quando eu tenho a goniometria passiva é quando o terapeuta realiza o movimento. Fazer a adução do ombro. Deu 40 graus e o grau padrão é de 0 a 40 graus. O braço é posicionado a 90 graus. A haste fixa fica no olecro. E eu vou pedir para a pessoa fazer um movimento de rotação interna. Pode fazer. Deu 90 graus. O grau é de 0 a 90 graus, o padrão. Agora a rotação externa. O padrão também é de 0 a 90 graus e o dela deu 84. O goniômetro na flexão de ombro. Bom, no braço fixo você vai ter que posicionar o goniômetro ao longo da linha média, axilar média do tronco, apontando para o trocântere maior do úmero. A flexão de ombro vai de 0 a 180 graus. O braço móvel ele tem que ficar na superfície lateral do úmero, voltado para o epicôndilo lateral. E o eixo ele vai ter que ficar próximo ao acrômio. Como utilizar o goniômetro na extensão de ombro? Bom, vamos ter que pedir ao paciente para ficar de pé ou em decúbito dorsal. A extensão de ombro vai de 0 a 45 graus. O braço fixo do goniômetro deve ficar na linha axilar média, apontando para o trocântere maior do úmero. Já no braço móvel, a superfície lateral do corpo do úmero voltado para o epicôndilo lateral. E o eixo é o látero lateral da articulação glenohumeral voltado para o acrômio. Na abdução de ombro, você também vai solicitar ao paciente que ele fique de pé. Bom, os graus que vão ser da abdução de ombro é de 0 a 180. O braço fixo deve ficar sobre a linha posterior do tronco. O braço móvel na superfície posterior do braço do paciente. E o eixo ele deve ficar próximo ao acrômio. Para verificarmos a goniometria do cotovelo, o paciente pode ficar em pé, sentado ou deitado, lembrando que deitado o paciente deve ficar em decúbito dorsal, respeitando a posição anatômica. E a haste móvel do goniômetro deve ficar paralelo ao rádio, apontando para o processo estiloide do rádio. E a haste fixa deve ficar paralela ao úmero, apontando para o acrômio. O eixo do goniômetro deve ficar aproximadamente no epicôndilo lateral do úmero. O cotovelo realiza dois movimentos, o de flexão e o de extensão. Na flexão, o grau padrão é de 145 graus a 0 graus. Devemos posicionar o eixo do goniômetro aproximadamente no epicôndilo lateral do úmero e a haste fixa deve ser posicionada paralela ao úmero e apontando para o acrômio. E a haste móvel deve ficar paralelamente ao rádio e acompanha o membro no movimento. E o paciente faz a flexão, que deu 135 graus. O paciente faz a extensão. Na extensão, foi de 135 graus a 0 graus. Do punho, que é a articulação radiocárpica. Bom, essa goniometria é realizada com o paciente sentado ou em pé, no caso eu escolhi o paciente estando sentado. Essa goniometria, o braço do paciente tem que estar, o antebraço tem que estar neutro, com o cotovelo fletido a 90 graus e as falanges estendidas. Bom, eu vou fazer dois movimentos que essa articulação permite, que é a articulação, ou que é o movimento de abdução,
que é o movimento de abdução radial ou desvio radial, o movimento de adução, que é ou desvio lunar. O desvio radial, ele tem o grau de amplitude esperado de 0 a 20 graus. Já o desvio lunar tem amplitude esperada de 0 a 45 graus. Bom, essa goniometria eu vou realizar em plano frontal e é o seguinte. Essa parte do goniômetro, eu vou posicionar meu goniômetro no eixo da articulação, radiocárpica. O meu braço fixo do goniômetro ele vai ficar sobre o antebraço, sobre a região posterior do antebraço, e o braço móvel vai ficar sobre o terceiro metacarpo. E quando eu pedir para o paciente fazer uma abdução, vai ser dessa forma. E eu vou medir dessa forma a amplitude de movimento desse meu paciente. Que no caso desse paciente aqui, deu 40 graus. Agora eu vou pedir para você fazer uma abdução. Aqui deu 39 graus. Posicionar o ponto móvel próximo ao quadril dela e ela vai realizar um movimento de flexão. Deu 143 e o normal é de 0 a 125. Tem o goniômetro aqui próximo ao quadril e ela vai realizar um movimento de extensão. O dela deu 22 graus. O normal, o padrão é de 0 a 10 graus. Vou posicionar o goniômetro nessa região e ela vai realizar um movimento de rotação interna do quadril. O normal é de 0 a 45 graus e ela fez 31 graus. Bem, agora vamos realizar a goniometria do quadril. O movimento é a abdução da coxa. A amplitude de movimento da abdução da coxa é de 0 a 45 graus. A posição ideal do paciente é em decúbito dorsal, observando o alinhamento corporal do paciente. Agora, como posicionar o goniômetro? O braço fixo irá ficar na região entre as espinhas ilíacas antissuperiores do paciente e o braço móvel irá ficar na região anterior da coxa do paciente ao longo da diáfise do fêmur. O eixo irá ficar na região anteroposterior da articulação do quadril do paciente. O paciente realizará o afastamento do membro e o braço móvel acompanhará. A amplitude de movimento do paciente foi de 45 graus. Agora, iremos realizar a próxima goniometria. O movimento é a adução da coxa. A amplitude de movimento da adução da coxa é de 0 a 15 graus. O posicionamento ideal do paciente é em decúbito dorsal, observando sempre o alinhamento corporal do paciente. A medida é feita na região anterior da coxa, sobre a articulação do quadril. O goniômetro deve ser colocado na linha traçada entre as espinhas ilíacas anterosuperiores ou nivelado com as espinhas ilíacas anterosuperiores. O eixo do goniômetro deve ser colocado sobre a espinha ilíaca. O braço móvel do goniômetro deve ser colocado na região anterior da coxa, ao longo da diáfise do fêmur. Para realizar o movimento, eu vou pedir para o paciente afastar a perna oposta para o lado e eu acompanhar a outra perna com o braço móvel. A amplitude de movimento da paciente foi de 12 graus. E agora iremos realizar a goniometria da rotação lateral da coxa ou rotação externa. A amplitude desse movimento é de 0 a 45 graus. A posição ideal para o paciente é sentado, com o joelho fletido a 90 graus. O braço fixo do goniômetro deve ficar perpendicular à margem anterior da tíbia, paralela ao solo. O eixo do goniômetro deve ficar na face anterior da patela. O braço móvel do goniômetro deve ficar na margem anterior da tíbia.
E vou pedir para a paciente realizar o movimento. A amplitude de movimento da paciente foi de 10 graus. Bom, hoje estou aqui para apresentar para vocês como se faz goniometria na articulação do joelho. A articulação do joelho é chamada de fêmur patelar e ela fica localizada entre os trocânteres do fêmur e da tíbia. Vamos lá. Você vai pegar a perna do seu paciente, colocar em 90 graus, com o seu goniômetro com o eixo vai colocar no meio da articulação. O braço fixo fica na parte lateral da perna, dirigida ao trocânter maior. E o braço móvel fica na parte lateral, dirigido ao maléolo lateral. Aí você vai pedir para o paciente fazer uma flexão. Que no caso aqui deu 130. Permanecendo na mesma posição, tanto do goniômetro quanto da perna, você vai pedir para ele fazer uma extensão. Que no caso aqui deu 10. Articulação talo-crural. É a articulação do tornozelo responsável por realizar dois movimentos, a dorsoflexão e a flexão plantar. Ela é uniaxial e do tipo gínglio. Agora vamos realizar a goniometria desse movimento. Onde o braço fixo deve estar alinhado à face lateral da fíbula e o braço de movimento deve estar na margem lateral do pé. O estimado para a dorsoflexão é de 0 a 20 graus. Solicito que o paciente faça um movimento de dorsoflexão. O estimado para a flexão plantar é de 0 a 45 graus. Solicito que o paciente faça um movimento de flexão plantar. Ressaltando, para a realização dessas medidas, o joelho do paciente deve estar levemente flexionado, de preferência em um ângulo de 90 graus, para que assim não haja interferência dos músculos da coxa. Pela articulação do tornozelo, a subtalar. É uma articulação sinovial plana, ela fica localizada entre a face interior do talos e a face superior do calcâneo. Ela permite dois tipos de movimento, que é a inversão e a eversão. Aqui eu tenho o goniômetro. Essa aqui seria a parte fixa, o braço fixo do meu goniômetro e aqui o braço móvel do meu goniômetro. Eu pedi para o meu paciente ficar sentado com o joelho flexionado em 90 graus, tá? E vou posicionar o meu goniômetro em cima da articulação. Vou pedir para que ele faça uma flexão plantar e vou posicionar a linha no terceiro metatarso. Vou pedir que ele faça a eversão. Pedir para o meu paciente flexionar o joelho em 90 graus. Vou pedir para ele fazer uma flexão plantar. Vou posicionar o meu goniômetro na articulação. Vou pôr a linhazinha no terceiro metatarso e vou pedir para ele fazer uma eversão. O resultado da eversão deu 15 graus e o normal é entre 0 a 20 graus. Agora eu vou mostrar a inversão. Vou posicionar a linha no segundo metatarso. Vou pedir para ele fazer o movimento de inversão. E o resultado dele deu 25 graus. E o normal é entre 0 a 45 graus.